Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Aqui é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu vou fazer um trabalho aqui um pouco diferente. Eu estava no colégio hoje e dois alunos pediram para eu resolver uma questão de uma prova do IME. Um aluno do nono ano e um aluno do terceiro ano. Então, eu trouxe a imagem da prova que eles me deram, né? Eles me deram uma foto com a questão, né? Com a prova. E eu vou resolver uma questão aqui. Só que diferente de resolver a questão, eu vou mostrar aqui todo o processo, desde a construção da questão, né? Porque eu digito a questão, eu não pego simplesmente copio e colo a imagem e faço, né? Eu digito a questão até para ficar com um designer melhor. A digitação que eu faço é o que eu aprendi com o professor Fernando do curso de LaTeX, então um abração aí, professor Fernando. Então, muito obrigado aí. Se meus trabalhos, hoje minhas provas têm um design mais interessante aí, agradeço a você, certo? E depois da digitação, a gente vai para a resolução da prova, certo? Então vamos começar aqui com a digitação. Eu vou abrir aqui o Google. Vou colocar aqui na tela. Acho que não apareceu para vocês aí ainda. Agora apareceu. Eu digito as minhas provas aqui no Overleaf. Então tá aqui, ó, trabalhos online e tal. Tem um treino aqui, tem uma categoria aqui chamada treino, IME, onde eu digito as questões. Como essa questão é uma questão do IME, eu vou digitar ela aqui. Então, vou colocar ela aqui, ó, certo? Da prova que ele me deu, é a prova de 2025, 2026, e é a questão 1. Então, vou colocar aqui, ó. Questão 1, é, vou colocar IME, IME 25/26. Quando eu salvar aqui, ó, você vai perceber, aqui são outras questões, e aqui você vê que começa realmente a questão. Então, vou colocar aqui, ó, Ctrl B para ficar em negrito. Foi aí. Aqui do lado, aqui tem o que eu digito, né? E aqui tem o resultado final da questão. Então, vou colocar um tracinho aqui e vou digitar a questão. Então, tá lá. Seja D, aí tá lá, D igual. Aí o D, ele é formado por um conjunto. Então, vou digitar aqui o conjunto. E ele fala assim, o conjunto é x tá o quê? X pertença ao intervalo que ele escreveu assim, ó, de -1 a 0. Eu vou digitar exatamente o que está na questão, certo? União com o outro intervalo aqui de 0 e 1. Então, o que ele está me dizendo com isso aqui? Ele está dizendo que o domínio aí tem dois intervalos. Eu vou digitar a questão inteira, depois eu explico o enunciado, certo? Então, tá aqui, digitei isso. Aí depois ele coloca outras observações. Ele coloca que o A é um número real. Então, A pertence aos reais, diferente de zero, né? Então, ele colocou isso aqui e depois ele colocou outra coisa. Ele colocou que a minha função f ela está definida no domínio D para os reais. E aí ele escreveu aqui. Tal que. Então, vou escrever aqui. Tal que. Depois você vai ver o resultado de tudo isso que eu estou digitando ali do lado, certo? Aí ele colocou que f de x é igual o somatório. Então ele colocou somatório. Em cima ele tem o infinito. Opa. Infinito. Infinity. Infinity. Tá assim. E embaixo ele tem que o K é igual a 1.
Vamos lá. É bom que eu já treino aqui a digitação da questão. E se der algum erro aqui, ó, a gente vai arrumando. Aqui, ó, tem um barrinha aqui, ó. Barra. Invert. Cadê? Aqui. Olha como é que vai ficar isso. De infinito. Aí o K. Aqui, ó, vamos colocar um underline. Aqui o K é igual a 1. Olha como é que a gente digita aqui o somatório. Beleza? E aqui na frente a gente vai colocar a função. AX elevado. Aí aqui tá K menos 1. Belezinha. Aí depois ele dá um ponto, aí ele coloca então, para. Aí ele coloca um outro M que pertence ao domínio, ponto. Aí ele coloca o que ele quer aqui de fato. Vou colocar aqui um outro ambiente matemático. Aí vai ter f de m menos não, mais o f de menos m, isso no numerador, e no denominador eu vou ter um f de m vezes um f de menos m. Vamos ver como é que ficou. É isso aí, só vou dar um espacinho aqui nesse tal que. Beleza. Aí o que mais que tem no enunciado aqui? Pronto, aí tem é igual a... Aí tem as alternativas. Aí tem 5 alternativas. Eu estou copiando aqui a questão para você ver como eu digito uma prova. Parece que demora, mas na hora que a gente está fazendo, é bem tranquilo isso aqui. Então, ó, a primeira fração é 1 sobre a primeira alternativa. A segunda alternativa é 2 sobre AM quadrado. A terceira alternativa é A sobre 2. Depois, a quarta alternativa é 2 sobre A. E a última alternativa é 2AM ao quadrado. Vamos ver como é que ficou essa questão aqui. Belezinha. Tá faltando uma vírgula aqui. Pronto. O domínio da função tá faltando isso aqui para ficar uma flechinha de D para R. Pronto. Tá ficando bonitinho. Eu vou aumentar a fonte. Eu vou colocar aqui. Vou colocar uma fonte de 14. Um espaçamento de 1,5. Pronto. Tudo que tiver dentro desse espaço aqui vai estar com essa fonte. Deu uma aumentadinha aqui. Agora eu vou colocar a questão aqui na tela inteira para você ver. Vai estar aqui, ó. Essa é a questão, certo? Questão 1, IME 2526. Seja D aqui o conjunto formado por isso. X pertence ao intervalo, beleza. F tal que. Aqui, ó, deu uma quebrada. Se eu quiser tirar essa quebrada, eu vou dar uma mexidinha aqui. Deixa eu só dar um espaço a mais aqui nas alternativas. Aqui, ó. O bom disso aqui é que a gente comanda tudo do jeito que a gente quiser aqui, ó.
Se eu quiser aumentar o espaçamento aqui entre as alternativas, ó, percebe que ficou maior, certo? Aqui tem todas as alternativas. Deixa eu tirar isso daqui e colocar ali. Então a questão fica exatamente do jeito que eu quero, ó. Espaçamento maior. Agora eu quero quebrar esse texto aqui no E, ó. Quero deixar esse E para lá. Quero quebrar a questão bem ali, ó. Quebrei a questão bem no E, certo? Se eu quiser deixar assim, tranquilo. Se eu não quiser quebrar ali, quebrar em outro lugar, eu venho aqui, ó. Vou quebrar aqui, ó. Um tal que. Olha como é que muda. Então, vou deixar assim, certo? Vamos resolver essa questão agora. Aí, o que que eu faço? Depois que eu fiz isso aqui, eu faço um print dessa tela, ó. Pego isso aqui, faço um print e salvo como uma imagem. Vou salvar lá na área de trabalho. Então, vou vir aqui, salvei na área de trabalho. Beleza. Então, essa primeira parte aqui de digitar a questão está feitinha. Agora, vamos para a resolução. Para a resolução, eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar isso aqui e vou abrir o PowerPoint. Então, abri aqui o PowerPoint. Você deve estar vendo aí meu PowerPoint. Isso aqui foi uma resolução que eu fiz de uma prova. Eu vou pegar um slidezinho desse aqui, vou duplicar e vou tirar isso aqui. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a questão e vou trazer para cá. Deixa eu só mudar de tela aqui, que vai ficar com uma visão melhor. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou pegar a questão lá na área de trabalho e vou colar ela aqui. Vou pegar uma imagem. Está lá na minha área de trabalho. Peguei a imagem da questão, colo ela aqui, ó. Vou diminuir aqui para caber na tela. Certo? Vou fazer uma linha aqui no meio, só para dividir a tela aqui, ó. Vou tirar esse fundo branco aqui. Deixar transparente. Vem aqui, ó. Pronto. Agora a questão está pronta aí para ser resolvida. Eu vou pegar esse slide, vou duplicar ele, porque não vai dar para resolver essa questão nesse espaço. Agora eu vou para a resolução da questão. Bom, vamos lá. Questão 1 do IME 2025-2026. Então, prova fresquinha aí pra gente. Seja D o conjunto, ó, então tá um conjunto formado por elementos x, desde que o x pertença a esse intervalo entre -1 e 0, ou pertence a esse intervalo aqui entre 0 e 1. Então, o x pode ser menos 0,99, 0,98, certo? Então, o que que eu estou dizendo? Que o x é um número fracionário, é um número entre 0 e 1, tanto na parte positiva e de 0 a -1. Então, é 0, alguma coisa. Então, eu consigo escrever esse cara na forma de uma fração própria. Isso vai ser importante para a gente resolver o exercício. Ele fala que o a é um número diferente de 0. O a pode ser qualquer número real diferente de 0. Isso vai ser importante para a gente também. E ele fala que f é uma função de domínio D e contradomínio R. E a função f ela está definida aqui, ó. Então, olha a definição da função f. Aqui, ó. A função f é o somatório de ax elevado a k menos 1 e o k está variando de 1 até infinito, certo? Aí ele fala, bom, se eu tenho esse d, se o a é um número diferente de 0 e a função está definida, e o m que está aqui nessa função aqui, ó, é um número que está dentro desse intervalo, o m é 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa, calcule isso aqui, ó, f de m mais f de menos m, dividido por f de m vezes f de menos m. Então, primeiro eu vou colocar coisas que a gente precisa para resolver essa questão. Primeira coisa, quando a gente tem isso aqui, ó, a gente tem que saber de fração.
Vamos supor que eu tenho 1 sobre C mais 1 sobre D. Uma maneira de resolver isso aqui é fazer isso, multiplicar aqui, ó. Posso fazer C vezes D. Então, ó, C vezes D. Aí depois eu faço aqui, ó. Quanto que é 1 vezes D? 1 vezes D é D. E 1 vezes C é C. Certo? Parece besteira para uma questão do IME, né? Porque é um vestibular aí bem concorrido. Mas essas coisinhas simples aqui facilitam na hora da gente resolver a questão. Então, ó, só vou organizar. Ó. C mais D dividido por CD. Percebe que em cima eu tenho a soma de C com D, certo? E embaixo eu tenho o produto de C com D. Então, isso aqui é a mesma coisa da soma dos inversos. Por que que eu fiz isso? Olha o que tem aqui, ó. F de M mais F de menos M. Então, é uma soma de duas coisas aqui. E aqui, ó, F de M vezes F de menos M. Então, isso daqui tem relação com esse cara, ó. Total relação. Porque se eu tivesse isso aqui, ó, 1 sobre F de M mais 1 sobre F de menos M, como é que eu resolveria isso? Da mesma maneira que eu resolvi o de cima. Então, isso aqui ia ficar, ó. Vou pegar a caneta de novo. Multiplico os denominadores, então ia ficar F de M vezes F de menos M, certo? E em cima ia ficar F de M mais F de menos M. Então, eu pensei assim. Como M é um número diferente de zero, eu posso fazer isso. Então, o meu objetivo agora não vai ser mais resolver essa fração que está aqui no enunciado. Meu objetivo não é mais resolver isso aqui. Tudo isso foi trocado por isso aqui, ó. O inverso de f de m mais o inverso de f de menos m. Certo? Outra coisa que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar o conceito de progressão geométrica, a famosa PG. Então, ó, eu vou escrever uma PG aqui que tem uma razão dentro desse intervalo D. Então, vou escrever isso aqui, ó. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos e etc. Certo? Isso daqui é uma PG de razão meio, porque eu sempre estou pegando a metade do número anterior. E para descobrir a razão dessa PG, ó, é só pegar um termo e dividir pelo seu anterior. Meio dividido por 1 dá meio. Essa PG é uma PG convergente. Se é uma PG convergente, eu consigo calcular o limite da soma. Então, eu vou calcular o limite da soma dessa PG. Agora eu vou para outro slide aqui. Vou mudar aqui. Como é que eu calculo o limite daquela soma? A soma dos termos de uma PG convergente. Vou colocar aqui, ó. Opa. A soma dos termos de uma PG convergente é dado por essa expressão aqui, ó. A1 dividido por 1 menos a razão. Naquele caso ali, o primeiro termo era 1 e a razão era meio. Então ia ficar assim, ó. Então eu tenho 1 dividido por 1 menos meio dá meio. E 1 dividido por meio dá 2. O que esse 2 aqui, ó? O que esse 2 significa nesse contexto? Que se eu somar todos os números aqui dessa progressão, vou até pintar de outra cor. Se eu somar todos os números aqui, ó, dessa progressão, a soma vai dar tão perto de 2 que eu assumo que ela é 2. Então, é o limite da soma. Todas as somas aqui, ó,
soma de todos esses números converge para o número 2. Então eu admito que a soma é 2, certo? Sabendo disso, agora vamos resolver o exercício. Eu vou copiar esse slide aqui, porque pode ser que eu precise dele de novo. Agora eu vou apagar isso. E vamos lá. Agora a gente vai começar a resolver o exercício. Então, para você ver que para resolver, dependendo da prova que você vai fazer, você tem que ter uma bagagem enorme. Então, vamos lá. Nossa resolução começa agora. O que é, primeiro, esse cara aqui, ó? Então, vou escrever aqui. Solução. F de x é igual ao somatório de a elevado a x, desculpa, elevado a k menos 1. E o k está variando de 1 para mais infinito. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de somatório. Então, o que é a minha função f de x na realidade? A minha função f de x é troca o k por 1. Vamos começar colocando k igual a 1. 1 menos 1 dá 0. Então, vai ficar ax, vai ficar ax elevado a 0. Certo? Então, eu tinha k menos 1. Se o k for 1, 1 menos 1 dá 0. Então, vai ficar só a. Por quê? 1 menos 1 dá 0 e x elevado a 0 dá 1. Mais, por que mais? Porque é um somatório. Agora, se eu trocar o k por 2, olha o que vai acontecer. Então, eu tenho 2 menos 1. Então, vai ficar x elevado a 1. Vai ficar assim, ó. Se eu trocar o k por 3, se eu trocar o k por 3, vai ficar 3 menos 1. Então, vai ficar ax ao quadrado. O próximo termo, ax ao cubo. O próximo termo, ax à quarta. E isso é infinito, certo? Então, essa é a função f. Por que eu fiz esse negócio aqui de PG? Por que eu coloquei esse negócio aqui antes? Ó? Olha para esses termos que apareceram aqui. Se eu pegar ax e dividir por a, ó, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, o a eu posso anular, vai dar x. Então aqui, ó, por que eu posso fazer isso? Porque ele falou que o a é diferente de zero. Se eu pegar o segundo termo, o terceiro termo e dividir pelo segundo, isso aqui também vai dar x. Se eu pegar o quarto termo e dividir pelo terceiro, isso aqui também vai dar x. Ou seja, esse termo aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer bonitinho. Isso daqui, ó. Opa. Vamos pegar a linha, colocar aqui. O que tem aqui para mim, deixa eu só colocar essa linha retinha. Pronto. E vou escrever de vermelho. Isso daqui é uma PG de razão x, certo? Ó, a vezes x, ax. Ax vezes x, ax quadrado. Ax quadrado vezes x, ax ao cubo. Bom, como isso é uma PG de razão x e ela é infinita, eu vou calcular a soma dos termos dessa PG, ó. Porque está somando aqui. E o que é a soma dos termos? Deixa eu apagar isso. E deixa eu apagar isso aqui que eu não preciso mais. Então, eu tenho uma soma dos termos. A soma dos termos é dado pelo primeiro termo dividido por 1 menos a razão, certo? Só que nesse caso, o primeiro termo é a. E a razão é 1 menos x. Então, tá aqui, ó. Essa é a soma dos termos. Se eu somar todos esses números, ó, esse número mais esse, mais esse, mais esse, a soma é a sobre 1 menos x. Então, a minha função f
Agora ela está assim, ó. F de x é igual a A sobre 1 menos x. Essa é a minha função f. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Vai calcular o f de m e vai calcular o f de menos m. Então vamos lá. O que é a função f? Ó, a função f... A função f é igual a e 1 menos x. O que seria o f de m? O f de m vai ser a sobre 1 menos m. E o que é o f de menos m? Vai ser a sobre 1 menos m. Então vai ficar 1 mais m. Certo? Eu já sei o f de m e o f de menos m. A questão está quase resolvida. Vou voltar lá no primeiro slide. Lembra que eu peguei esse carinha aqui que estava no enunciado? Ó? Isso aqui era o que estava no enunciado. Mas o que é isso? Isso daqui é a mesma coisa que a soma dos inversos. Beleza? Então, o que eu vou fazer para resolver o exercício? 1 sobre o inverso de f de m mais 1 sobre o inverso de f de m, de menos m. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 1 sobre o inverso do f do m mais o inverso do f do menos m. Isso daqui eu vou fazer lá do outro lado. O f do m está aqui. O inverso dele é só pegar e inverter. Então eu tenho 1 menos m sobre a. Mais o inverso do f de menos m. Então eu tenho 1 mais m sobre a. Isso daqui vai ser igual... Vou colocar aqui o tracinho. E vou colocar um azinho aqui embaixo. Duas frações com o mesmo denominador, só manter. Então eu tenho 1 menos m mais 1 mais m. Menos m e mais m, tchau. Então sobrou 1 mais 1, 2. Então sobrou 2 sobre a. E aí a gente chega na alternativa D. Certinho? Então tá aí um exercício aí do IME, aí um exercício um pouco cascudo pra gente resolver. Tá encerrado, então esse vídeo foi um vídeo especial. Quis resolver aí desde o comecinho, mostrar toda a preparação da questão até a resolução, quando eu entrego o vídeo aí pra você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Deixa seu joinha aí, deixa seu like, porque dá um trabalhinho aí pra fazer, né? E você acaba ajudando a gente aí com o crescimento do canal. Beleza? Fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Ó, não esquece de se inscrever aqui, ó. Cadê? Aqui. Não esquece de se inscrever. Beleza? Fui, tchau.